Fala galera, beleza? Eduardo aqui no vídeo de hoje trazendo para vocês conheçam a AU de Ben 10 do Chaketrix, na qual o Ben faz sexo com os seus aliens. Então, sem mais delongas e bora logo para esse vídeo. Bom, primeiro eu vou falar quais são as principais diferenças dessa AU pro universo clássico de Ben 10 e como ela surgiu. Bom, aqui o Vilgax ele tem uma irmã e o propósito do Omnitrix é outro. E eu vou explicar o porquê. Originalmente se chama Omnitrix, aqui se chama Chaketrix, porque no espanhol a palavra chaquetear-se significa masturbar-se. Eu nem sei se eu posso falar isso no YouTube, mas whatever. Bom, basicamente aqui, durante o processo de quando o Omnitrix já estava pronto e quando o Vomax era mais jovem, ele foi buscar, ele foi entregar uma tecnologia lá que o Azimuth solicitou. E uma outra diferença, aqui o Ben, ele não se transforma nos aliens, ele permanece humano. Então, o próprio Ben em si, ele não se torna um herói. Mas, quando ele ativa o Omnitrix, ele meio que invoca, entre muitas aspas, o alienígena, por exemplo, ele quer se transformar no Chama. Então o Omnitrix vai invocar um Pironita fêmea que se adeque da melhor forma possível às necessidades do Ben. E quando eu digo necessidades, eu quero dizer aquelas necessidades, se é que vocês me entendem. E, bom, basicamente essa U, para quem não sabe, a U é Alternative Universe, né? Universo alternativo. Ela foi criada por uma fã de Ben 10 lá no Twitter, certo? Originalmente ela foi criada em espanhol e alguns fãs decidiram traduzir. E, bom, ela já tem 8 capítulos e reescreveu os 2 primeiros episódios da série clássica até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Eu vou estar deixando na descrição e no primeiro comentário fixado, talvez até aqui nos cards, o link para quem quiser conferir essa U. Ela é feita em formato de HQ, né? Histórias em quadrinhos. E, bom, no segundo capítulo dessa U, a gente já tem o processo de criação do Chaketrix e como veio essa ideia na cabeça do Azimuth. Porque originalmente, lá no universo Prime, né, que é o universo que a gente acompanha ali do Ben, do clássico, Força Alienígena, Supremacia, Omniverse, o objetivo do Omnitrix, né, o propósito para o qual o Azimuth criou esse dispositivo foi para promover a paz entre as espécies, porque uma vez que você pode literalmente sentir na pele como é estar na pele de outra espécie, você sendo um humano e se transformando num pironita, num galvaniano, num vulpimancer, num tetramando, num petrosapien, e por aí vai, né? Mais de 1 milhão de espécies, isso pode promover uma certa empatia, né? E uma certa compreensão. Bom, aqui basicamente eu vou estar deixando aparecendo na tela. É bem curioso porque mostra, como eu falei no segundo capítulo, o Vomax ele vai fazer uma visita pro Azimuth, né? E aí, basicamente, o Azimuth tá ali fazendo uns experimentos com o Albedo. E aí o Vomax, aqui é a versão mais jovem dele ali, com seus 20, 30 anos, né? Ele acabou de se tornar encanador. Ele fala, Azimuth. Aí o Azimuth fala, o que você quer? Não tá vendo que eu tô ocupado? Aí o Vomax fala, eu trouxe a tecnologia que você pediu. Daí o Azimuth fala, deixa na mesa e vai embora. Daí o Vomax fala, desculpe me incomodá-lo, senhor Azimuth, mas posso saber o que está fazendo? Estou transformando a estrutura genética galvaniana para mudar a sua pigmentação. No caso, ele quer mudar a cor da pele dos galvanianos, que é cinza. E ele fala, mas todas essas cores parecem horríveis. Aí o Vomax fala, sabe, minha cor favorita sempre foi o fúcsia, que é tipo um rosa, né, um tom de rosa. Aí aparece uma lâmpada, né, na cabeça do Azimuth, porque ele teve uma ideia. E ele fala, Albedo, saia daí. Mas Azimuth, meu código de cor é... Tá, me lembre mais tarde. E aí o Azimuth fala pro Vomax, ei, encanador, puxa a alavanca. Aí o Vomax fala, esta?
E aí o Azimuth, ele fica meio com os olhos rosa e tal, com a roupa rosa, no caso fúcsia. E ele fala, nada mal, encanador, posso saber qual é seu nome? E aí ele fala, é Max Tennyson, senhor Azimuth. E aí ele fala, Tennyson, já ouvi falar de você, um dos melhores encanadores que já existiu. Obrigado, senhor. Significa muito vindo do ser mais inteligente em 3 galáxias. Talvez 5. Embora eu também tenha ouvido rumores de que você gosta de experimentar com outras espécies, se é que vocês me entendem. Aí o Vomax fica meio envergonhado, né, com as bochechas vermelhas e fala: Ah, sabe como que é? Cada espécie tem seu charme. E o Azimuth diz: Ah, entendo. E ele fala: um homem de cultura era de se esperar vindo de um dos melhores encanadores de todos os tempos. Siga-me, vou te mostrar algo que você certamente vai gostar. E aí ele entra no seu laboratório e mostra pro Vomax o protótipo do Omnitrix. Ele fala: aqui está, o meu maior projeto até agora, o Omnitrix. E aí o Vomax pergunta: para que serve isso? E aí o Azimuth ele diz: o Omnitrix permite que o seu usuário se transforme na versão mais apta de qualquer espécie alienígena, né? No caso, o ápice da espécie, embora, claro, ainda seja apenas um protótipo. Então, o que você acha? Suponho que você já saiba para que pode ser usado. Sem dúvida, você seria um ótimo portador. E aí o Vomax fala: acho que eu tenho uma ideia melhor. Se for realmente feito para aquilo, eu não gostaria de me transformar em outra espécie, porque que graça teria se eu não pudesse ser eu mesmo? E aí o Azimuth pergunta, então o que você propõe, né? O que você sugere para eu mudar nesse protótipo do Omnitrix? E aí o Vomax fala, essa coisa pode criar e destruir matéria orgânica, certo? Correto? Então, e se em vez de eu me transformar em um alienígena, isso criar uma alienígena que se adapte às minhas necessidades sexuais, né? E aí o Azimuth fala, boa ideia. Aí o Vomax diz, foi um prazer conhecer você, Azimuth. Até a próxima. E aí o Azimuth ele fala, Albido, vamos fazer algumas alterações no Omnitrix, começando com seu design e o seu nome. Já tenho a cor em mente. Preveja termos coloquiais relacionados ao prazer sexual na Terra nos próximos 50 anos. E ele fala, né, a famosa, né, eu não vou falar o nome aqui, e aí ele fala 2 nomes que vão estar aparecendo aí na tela, até que ele chega no termo chaquetear-se. E ele fala, é isso, esse é perfeito. Isso é bem curioso, galera, porque no capítulo 3, como eu falei, o Vilgax ele tem uma irmã mais velha, né? E ela fala assim, por que você quer esse dispositivo, Gax? Aí ele fala, o Chaquetrix foi criado por um galvaniano para satisfazer os seus desejos carnais. E ela fala, ui, você não era assim, irmãozinho. E ele fala, mas no processo ele criou uma tecnologia capaz de modificar o DNA de uma espécie em um instante. Com essa tecnologia eu poderia criar um exército invencível de híbridos ao meu comando. E aqui basicamente, como eu falei, são um total de 8 capítulos e ele reescreve o primeiro e segundo episódio. Então ali no segundo episódio tem algumas pequenas diferenças. No caso, o Doutor Animal, ele é uma mulher, né? E não muda muita coisa, sabe? É bem curioso porque aqui nessa AU do Chaquetrix, a Gwen, ela tem o mesmo design da pré-produção, né? Originalmente na série, ela tem o cabelo curtinho, né? Ela é ruiva, tem uma camisa com símbolo de gatinho azul. E é a prima do Ben. Na pré-produção, né, que para quem não sabe é um estágio, uma etapa na qual antes do desenho ele ser publicado, ele ir ao ar para as crianças assistirem, vem toda a parte das concepções da ideia de como vai ser o desenho, como os personagens vão ser e tudo mais. E nessa versão, a Gwen seria uma amiga do Ben, que teria um rabo de cavalo, ela ainda seria ruiva, mas ao invés de ter a sua clássica camisa azul de gatinho, seria uma camisa rosa um pouco alaranjada. Aqui é bem curioso porque o Ben nomeia o Chama, né, a alien fêmea pironita, de Heart Blast. E o porquê isso é curioso? Originalmente,
lá na gringa, ao invés do Ben nomear o alien como chama, ele nomeia como Heat Blast, que seria algo como explosão de calor. E aqui ele nomeia como Heart Blast. Heart é de coração em inglês. Então, ao invés de ser Heat Blast, é Heart Blast. O que eu particularmente achei bem interessante. Bom, os aliens que a gente vê o Chaquetrix manifestando são Pironita, né, o Chama, Galvaniano, massa cinzenta, Insectoide, Lepidopterano, Quatro Braços, Tetramando e Petrosapien, que é o diamante, né? Aqui, galera, como eu falei, o Chaquetrix, ele é quase tudo idêntico ao que a gente viu lá no Ben 10 clássico. As diferenças são, a gente também tem um Vulpimancer, né, na versão fêmea ali do Chaquetrix, e eu fico imaginando comigo mesmo que rumo isso daqui vai tomar. Porque o propósito dele é criar um alienígena fêmea da espécie que você escolher, seja Vulpimancer, Pironita, Petrosapien, para atender da melhor forma possível às necessidades carnais do seu portador, né? Então você, como não se transforma no alien, você pode com o alien. Só que assim, isso seria meio estranho, eu diria, no mínimo. Pensa, porque o Pironita, ele é um alien todo de fogo. Então, como você iria, sabe, sem se queimar? Então, ou seu corpo ser todo carbonizado, ou seu meninão, né, ser carbonizado. Então, eu acho que a ideia do Chaquetrix é bem interessante, né? É meio estranha, mas é interessante, não vou mentir. Mas é bem interessante para quem quiser estar lendo na íntegra essas HQs traduzidas para português. Como eu falei, eu vou estar deixando o link na descrição, no primeiro comentário fixado e aqui nos cards, ou aqui, sei lá. Então, eu peço que se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que você acha que vai gostar. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou. E tchau.